Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Laedna, sou professora de ciências e a partir de agora nós estaremos dando o início a nossas aulas remotas, aulas online, onde esse primeiro momento eu vou passar para vocês um conteúdo falando sobre o coronavírus, não é isso? Um assunto que está em pauta, que vocês devem estarem acompanhando pelas notícias dos rádios, televisões, pelos meios de comunicações que nós temos. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele também. Vamos iniciarmos dessa forma. Estarei repassando esses conteúdos para o turno matutino, vespertino e a EJA. Então, nesse primeiro momento, nesse nosso primeiro contato, eu estarei iniciando com vocês o conteúdo para todos. Nas próximas aulas, nós estaremos falando dos conteúdos específicos de cada turma, do sexto ao nono e a EJA. Então, vamos lá, as aulas remotas de ciências, como eu já tinha falado. Meu nome é Laedna, sou professora de ciências do turno vespertino. A maioria de alunos já me conhecem, talvez alguns do vespertino do matutino também já me conheça e alguns da EJA também. Então vamos lá, começando. Eu estava quase finalizando um jogo quando o meu computador bugou. Logo apareceu a mensagem informando que estava com o vírus. Então vocês devem saber muito bem que quando nós estamos em computadores, em celulares, geralmente aparece essa palavra vírus. Então, quando vocês escutam a palavra vírus, o que é que vem na cabeça de vocês? Um vírus de computador, onde infecta o programa, o jogo, onde vocês vão parar de utilizar aquele jogo ou aquele aplicativo porque contém vírus. E como vocês sabem também, esses vírus eles se espalham rapidamente por todo o computador. Nós estamos aqui falando especificamente do computador, mas existem outros equipamentos que ele podem também. Aí com isso, com essa interrogação que é vírus, aí nós vamos trazer para o biológico, para o que é vírus. O que é vírus realmente? Aí nós temos aqui a imagem do vírus do computador. Eu fui bem específica nessa imagem, porque relembra também um pouco o nosso vírus, o chamado coronavírus. Mas o que é vírus? Vamos pensando aí, vocês vão pensando aí o que é vírus para a gente começar a dar início à nossa problemática. São parasitas obrigatórios. Eles causam nos seres parasitados doenças denominadas viroses. Então, nós conhecemos algumas viroses comuns que quando às vezes a gente está com uma dor de cabeça, uma diarreia, nós vamos ao médico, ele faz, é uma virose. Então, o que são essas viroses? São os vírus, que são parasitas obrigatórios que causam alguma doença. O que são parasitas? Parasitas são organismos que vai se hospedar em algum local, no caso, no ser humano, vamos falar do ser humano, e nós somos os seres parasitados. E esses vírus vão nos causar doenças. Por serem tão pequenos, conseguem invadir células, inclusive de organismos unicelulares, como as bactérias, parasitando células de outros organismos que o vírus consegue reproduzir. Então, que são organismos unicelulares. Organismos unicelulares são organismos que possuem apenas uma célula, que é o caso da bactéria. Mas ele também vai produzir, eles vão parasitar, outras células, outros organismos. E a partir daí, quando eles estão dentro dessas células, eles estarão se reproduzindo. E essa reprodução é muito rápida. A palavra vírus tem de origem latina significa veneno.
Aí nós temos aqui alguns vírus, certo? Temos o vírus do HIV, nós temos o da hepatite B, vírus da ebola, adenovírus, o da influenza, que é bem comum pra gente, o vírus da raiva, nós temos o bacteriófago, o papilomavírus, o retavírus e o vírus da herpes simples. Então, isso aí são alguns tipos de vírus que nós temos no ambiente. Coronavírus. Qual o tamanho dessa ameaça? E aí, o que é que vocês acham? Esse coronavírus, ele é uma pequena ameaça, uma grande ameaça? A partir de agora nós vamos discutir o tamanho dessa ameaça. E quero também interagir com vocês, seja através do e-mail, seja lá no blog, com os comentários, que vocês venham me dizer se vocês acham qual o tamanho dessa ameaça do coronavírus. O que é que vocês têm para me dizer? Então, a transmissão do vírus para mais de 20 países. Esse vírus, ele se disseminou, ele se espalhou por mais de 20 países. Número que aumenta a cada dia. A produção de vacina, xenofobia, são muitos os assuntos e as dúvidas em torno do novo coronavírus, descoberto no início deste ano. Já são mais de 60.360 casos confirmados no planeta. Só 59.823 na China. E 1.370 mortes, segundo dados coletados no dia 13 de fevereiro de 2020, às 11h53, por John Cope CCSE, Centro de Pesquisa Americano, que atualiza os dados em tempo real. Para acompanhar os números, acesse. Aí nós temos aí o acesso, que vocês podem acompanhar os números no tempo real. Eu trouxe esse dado do dia 13 de fevereiro porque nós ainda estávamos no normal, como a gente não tinha ainda chegado à pandemia, nós não sabíamos notícias, ouvia-se alguns assuntos, mas não sabíamos o que era, como era, se era uma coisa simples, se não era. Então, são os dados que nós tivemos dia 13, certo, de fevereiro. No dia 17 de março, à tarde, nós tivemos a informação que estava sendo decretado um isolamento, uma quarentena, né? Isso que começou, era para ser inicialmente 40 dias, mas está se estendendo um pouco mais, até porque o pico está apenas começando na nossa região. Se vocês estiverem acompanhando, que eu acredito que vocês estejam, nós estamos descobrindo a cada novo dia casos novos, suspeitos, alguns óbitos. E se vocês acompanharem no jornal pelo mundo todo dia morre várias pessoas de coronavírus. Aí algumas pessoas perguntam, mas por que a gente... É uma gripe, por que a gente se preocupar tanto? Nós devemos nos preocupar devido à forma que ela mata. O vírus, ele se dissemina muito rápido. E com isso, nós podemos pegar facilmente esse vírus e a fatalidade. Ele chega a ser letal, ele mata rapidamente. Principalmente idosos, pessoas do grupo de risco, que tem hipertensão, que tenha câncer, pessoas que estão mais susceptíveis a pegar doenças, que estão com a imunidade baixa. Então, pessoas com imunidade baixa, elas vão pegar esse vírus mais facilmente e pode ou não chegar ao óbito, à morte. No dia 26 de abril, os casos chegou... Esse número aí que eu não sei falar, gente. 4.650.365 casos. Vamos lá, ajudando a professora não é boa de matemática. E 351 mil mortes. Isso devido à fonte da universidade, que nós já vimos ali em cima. E números atualizados pela última vez, no dia 17 de maio, pela universidade. Então, observem aí, se vocês fizerem os cálculos matemáticos, vocês vão ver
que em menos de meses, milhões de pessoas morreram devido ao coronavírus, ao contágio, isso com relação a todo o mundo. Transmissão da doença. Eu trouxe esse linkzinho do YouTube, vocês podem acessar, podem procurar e acessar ele e vocês vão ver como é que se disseminou. Inicialmente também eu trouxe do mês de fevereiro, esse vídeo fala da disseminação do mês de janeiro, porque ele estava começando, ele explica também o que é a diferença de pandemia, epidemia e endemia, que existe uma pequena diferença entre elas, e mostrando como é que se dissemina. Então aí nós temos esse link para explicar como ocorreu a disseminação, e a informação foi do dia 11 de março de 2020. Então, eu peguei essa informação do dia 11. Contaminação do coronavírus. Na situação no Brasil, esses dados foram atualizados de hoje. Eu peguei esses dados hoje. Estou fazendo agora na segunda-feira, não é na terça. Estou fazendo essa desde domingo que eu estou fazendo, mas eu confeccionei, fiz os slides hoje, na segunda-feira, dia 18. Então, na Secretaria Estadual atualizaram na manhã desta segunda-feira os dados sobre a pandemia do novo coronavírus no país. Até o momento são 16.192 óbitos registrados. Isso que estão registrados, fora os que não foram registrados ou que nós não sabemos. E 242.313 casos confirmados. A taxa de letalidade é de 6,7%, ou seja, dos casos confirmados, 6,7% eles morrem. Situação no Brasil, situação no mundo. O novo coronavírus já infectou mais de 4,7 milhões de pessoas em todo o mundo. Um marco alcançado apenas em 6 meses após ter surgido na China. E o número de mortos pelo Covid-19 alcançou a marca de 315 mil mundialmente, em todo o mundo. Mais de 1,7 milhões de pessoas se recuperam da doença. Nós temos também aí o site, o Olhar Digital, onde eu peguei essas informações e eu acessei hoje, no dia 18 de maio, às 13h30. Outras pandemias. Antes de surgir o coronavírus, já existiam outras pandemias também. Pandemia significa que ocorre em todo o mundo. Todo mundo ocorre pandemia. Epidemia é de um determinado local, de uma determinada região. E endemia é de apenas uma localidade. Então, a pandemia do coronavírus ela está se alastrando por todo o Brasil. Por todo o mundo, não só no Brasil. Então, além da pandemia do coronavírus, eu vou citar para vocês mais 5 pandemias que vocês vão pesquisarem, vão buscar alguma informação sobre elas, se vocês tiverem curiosidade, é importante vocês pesquisarem para vocês entenderem também. E até a questão do pós-pandemia, o que é que acontece com a cidade, com o mundo após essa pandemia. E até mesmo a questão social, as pessoas, como é que elas se comportam. Aí nós tivemos aqui as 5 maiores pandemias da história. A primeira vem a peste bubônica, a varíola, a cólera, gripe espanhola e a gripe suína, que também é conhecida como H1N1. Então, essas são as 5 maiores pandemias da história. Se vocês forem pesquisar também, tiverem a curiosidade, que seria muito bom, curiosidade é sempre muito bom que vocês trazem informações novas. Vocês podem pesquisar outras pandemias, não só essas 5, vocês podem pesquisar em outras, onde ela surgiu, o que é que aconteceu, como é que as pessoas se comportaram naquele momento, o que é que aconteceu após a pandemia, quantas pessoas morreram. Então, vocês podem ir pegando essas informações, esses dados
e colocando também lá nos comentários e a gente fazendo uma discussão, interagindo, que a gente pode discutir essas pandemias, essas outras pandemias junto com vocês. Aí eu trouxe aqui uma atividade, certo? Ela é bem simples, não é um bicho de 7 cabeças, é mais relacionada à pesquisa. Eu não vou ficar cobrando atividade de vocês. Sempre eu vou mandar atividades bem simples, coisas que vocês tenham acesso, que façam uma pesquisa, que vejam um documentário, que façam uma coisa simples, que não venha causar dúvida, mas que venha acrescentar informações a vocês. Então, vocês vão acessar o site do Ministério da Saúde, vão buscar a situação atual do coronavírus no Brasil. Quando vocês acessam o Ministério da Saúde, vocês vão ver lá que tem a situação atual do coronavírus de todo o mundo, mas eu quero especificamente do Brasil. Inclusive, eu coloquei o site para vocês pegarem melhor, para vocês se direcionar diretamente à plataforma que eu quero. Pesquisar as seguintes informações. Então, vocês vão fazer uma pesquisa onde vai ter as seguintes informações que eu vou querer que vocês façam para depois enviar para o meu e-mail. No caso do turno vespertino, eu estarei enviando meu e-mail, vocês vão mandar as informações para mim, vão identificar o nome, a turma, sexto ano A, sexto ano B, seja lá qual for, o turno matutino. Eles também podem enviar para mim ou para a NBET e a turma da EJA, eles vão enviar também ou para mim ou para a EGLE. Vocês vão ficar bem à vontade em estar mandando essa informação. Nós vamos colocar o e-mail no blog e vocês vão ter acesso a esses e-mails e vão enviar. Mas lembrando, gente, não esqueçam de colocar o nome e a turma, que é de fundamental importância, porque, como eu disse a vocês, eu só conheço os alunos vespertinos, do turno vespertino. Porém, nem sempre a gente lembra, porque a gente trabalha com bastante alunos e às vezes a gente nem conhece assim, decora o nome. Então, é importante vocês colocarem o nome de vocês e a turma. Então, vamos lá, voltar para as pesquisas de vocês, o que é que vocês vão pesquisar? Tem lá, dados confirmados. Primeiro pontinho são os confirmados. O que é que vocês vão pesquisar nos casos confirmados? Acumulados, tem lá a quantidade de acumulados de casos confirmados que já foram se acumulando. Registros novos, essa interrogaçãozinha é o dado, é quantas pessoas já foram acumuladas, quantos registros novos já tem, quantos estão em acompanhamento, quantos se recuperaram e quantos tiveram incidência, ou seja, se infectaram novamente. Eu não sei se vocês têm dados, se vocês acompanham a China, que foi onde começou o coronavírus, o primeiro caso registrado lá foi no final de dezembro de 2019. Eles passaram já da quarentena, já retornaram e já está tendo novamente casos de reincidência. Eles estão se infectando novamente. Então, no Brasil também já está tendo essa incidência. Então, eu quero esses dados aí. O segundo ponto são os casos, os óbitos confirmados. Acumulados, vocês vão colocar todo o númerozinho. Quantos números de acumulado de óbitos, quantos registros novos, letalidade, a porcentagem de letalidade e mortalidade. Esses números tem tudo lá. Do jeito que eu coloquei aí, acumulado, novos registros, letalidade e mortalidade, tem lá. Eu só estou querendo que vocês me repassem um número, certo? Aí está o endereço que vocês podem acessar, é covid.saude.gov.br. Vocês vão nesse site aí e vão procurar essas informações. Desejo a vocês tudo de bom, que vocês realmente voltem com bastante vontade de estudar, que busquem novas informações e que em breve nós estaremos todos juntos novamente, nos abraçando e conversando pessoalmente, certo? Um abraço para todos e boa sorte.